Meus amados, é tão bom estar aqui. Primeiro eu quero cumprimentar o pastor Gilberto, dizer para nós que é uma alegria saber que ele é o presidente do Conselho dos Pastores nessa região, que Deus esteja abençoando cada vez mais seu trabalho e usando para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com todos os seus pares, porque não é fácil coordenar tantos pastores com tantas questões particulares, mas Deus há de dar sabedoria, há de dar direção e há de dar contentamento ao nosso irmão. Eu gostaria de agradecer ao reverendo Anderson pela oportunidade de estarmos aqui. São 120 anos da nossa igreja, um momento muito especial, 110 anos de nossa SAF. São coisas que chamam-nos a atenção. Eu gostaria de saudar cada um dos nossos colegas pastores e cada uma das nossas amadas e queridas irmãs que estão conosco. Eu sei que há muitas irmãs aqui conosco, possivelmente pode ter alguma pastora de alguma igreja, que algumas denominações têm pastoras, nós reconhecemos e nós abraçamos também. Que Deus esteja abençoando vocês e sustentando vocês nesse colégio pastoral da cidade. Mas também eu gostaria de dar esse abraço nosso carinhoso à nossa igreja, que completa 120 anos. A temática nossa agora, nesse horário, é convidar-nos para nos envolver com o trabalho. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos um despertamento na vida das nossas igrejas, nós precisamos nos envolver com o trabalho do Senhor. E há alguns princípios que nós precisamos colocar em prática. Eu gostaria também, se for possível, ter algum tempo para responder alguma questão que ficar em dúvida dos irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Há nesse texto alguns princípios que eu gostaria que nós pudéssemos colocar em prática nas nossas vidas. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte do lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós para o barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão, para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta hora. Desperta-nos para fazermos a Tua obra. Dá-nos um real avivamento nesta hora. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Usa-nos para a Tua glória e Teu louvor, de acordo com a Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Meus amados, há aqui alguns princípios que eu gostaria de entrar rapidamente neles, para que nós tenhamos uma obra de Deus frutífera, abençoada. Nós muitas vezes olhamos para as nossas vidas e pensamos, aqui que eu posso fazer neste mundo nosso? É um mundo que jaz no maligno. É um mundo que cada vez está mais longe de Deus. E cada vez mais, por mais que as igrejas se envolvam, nós sentimos que há tanta coisas que não estamos respondendo adequadamente às realidades presentes nesse mundo nosso. O texto sagrado começa com um dos maiores desafios na vida pastoral. Eles tinham tido um excesso de atividades, um excesso de correria. O texto chega a dizer, não tinham nem tempo nem para comer, visto ser numerosos que iam e vinham. E Jesus, vendo aquele excesso de atividade, aquele excesso de trabalho, disse para eles, é preciso descansar um pouco. Pode parecer um princípio diferente para nós, mas o grande problema, muitas vezes, em nossas igrejas, é que nós não paramos hora nenhuma para fazer uma análise das nossas vidas. E não paramos para olhar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E para olhar os desafios que Deus tem posto perante nós. E nós nos envolvemos com tantas atividades. Nós corremos cedo, nós corremos à tarde, nós corremos à noite, nós corremos à madrugada, e nós não paramos. E chega um momento que a igreja está ficando estafada de correr, mas não resolve os seus problemas. É preciso a igreja parar, descansar e entender a realidade. Quando eu vi a temática desses dias, do relógio de oração e da vida de oração, eu vi que era o momento para a igreja parar. Porque para a gente orar, a gente tem de parar. A gente tem de sentar. A gente tem de se colocar no lugar. E ontem a minha esposa estava envolvida com esse trabalho de oração, e quando ela foi deitar, eram 3 horas da noite, 3 horas da madrugada, e ela chegou, eu fui responsável hoje da SAF pelo trabalho de hoje. Eu disse, graças a Deus que você foi responsável. E graças a Deus que eu pude ficar aqui orando pelo trabalho que eu vou fazer amanhã. Então, há muitas coisas que nós precisamos entender. O que Jesus queria nos ensinar quando Ele disse, vinde repousar. Há momentos que nós, pastores, nós líderes, nós liderança, precisamos parar para orar pelo nosso povo. Não é simplesmente correr para baixo e para cima. Não é simplesmente estar presente em todas as atividades. Mas é o momento que nós vamos tirar. E eu creio que o conselho dos pastores de uma cidade precisa, de vez em quando, convidar os seus líderes para a oração. Pela cidade, pela região, pelas igrejas. Até para resolver os nossos problemas. Até para colocarmos tudo diante de Deus. E nós temos tantas coisas, vinde repousar um pouco. Mas há nesse texto outra coisa interessante, quando Jesus assim os chamou, eles entram no barco. E aqui há uma coisa que possivelmente poucos têm observado. Demoraram mais tempo para viajar de barco do que aqueles que foram a pé. O barco era mais reto. A distância era pequena. O barco era reto. Então, possivelmente, toda a probabilidade aqui era chegar mais cedo. Mas as pessoas correram apressadas. O que nós entendemos é que Jesus entrou no barco e disse para os seus discípulos, vamos deixar o barco ir devagarzinho. Vamos devagar no barco. Sem correria.
Nós vamos para descansar. Para que essa correria desenfreada? Mas quando Jesus chegou aonde eles deveriam chegar, quando eles chegaram no lugar que Jesus afirmava que era solitário, tinha muita gente. A multidão lá estava. E aqui Jesus dá-nos o segundo princípio, gostaria de colocar para os irmãos. Jesus diz para eles, Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele sentiu um ato de misericórdia por aquele povo. Era como se fossem pastores, ovelhas que não têm pastor. Qual é a visão que nós estamos tendo das nossas cidades? Qual a visão que nós estamos tendo dos nossos lugares? Será que o nosso coração está cheio de compaixão, está cheio de amor, está cheio de misericórdia? Ou o nosso coração simplesmente quer realizar o trabalho e ir embora, tem de voltar rápido? Nós precisamos sentir mais compaixão pelo nosso povo. O mundo que nós vivemos, nós precisamos expressar compaixão. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo que está perdido, com tantas desorientações, com tantas tristezas, com tantas mágoas, com tantas dores, com tantas preocupações. E nós que conhecemos a palavra de esperança do Evangelho, da graça do Senhor, nós precisamos sentir compaixão dessas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Estão aí soltas. Estão aí soltas. É o momento de nós olharmos para essas pessoas e sentir que nós temos um pouco para dar, um pouco para fazer, mesmo que estivermos cansados. Só a viagem do barco já nos descansou um pouco, já foi lenta, foi tranquila, não foi uma correria para chegar no lugar. Quando chegar, a multidão já estava naquele lugar solitário. A multidão conseguiu chegar primeiro. Jesus demorou um pouco, e eles demoraram um pouco dentro do barco. Então foram descansados. Agora poderia olhar para aquela multidão. E poderia cuidar daquela multidão. O que está faltando hoje, meus amados, é uma igreja mais apaixonada pelos pecadores. Moody, o grande exemplo de avivalista, ele não poderia dormir se ele não levasse uma pessoa a Cristo. E as histórias mais engraçadas possíveis de Moody, ele tinha uma paixão muito grande por levar pessoas a Cristo Jesus. E nós muitas vezes estamos olhando, estamos examinando, fazemos nossos cálculos, pensamos em tantas coisas, mas nós estamos perdendo essa compaixão dos pecadores, essa posição de amor para com o perdido. Nós o amamos para aquele que está caído. Isso muitas vezes vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós envolvimento, e quantas vezes exige de nós também até recursos. Não nós buscarmos recursos, mas nós darmos recursos. A igreja está muitas vezes perdendo as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Nós não temos chorado pelas conversões. Há quanto tempo nós não lemos a Bíblia e colocamos o nome de alguém e choramos ali na Bíblia pela salvação dessa pessoa? Nós precisamos voltar como igreja
ao passado. Quando aqueles pioneiros nossos que iam de cavalo, desbravando essa terra aqui, eu gosto de ler essas histórias. O próprio pai do Redo Anderson fez isso muitas vezes, sem nenhuma proteção daquelas épocas. Montava no seu animal, ele tinha de ir, desbravando, sentindo o peso, sentindo a luta, mas o amor fazia mais do que todas as coisas. Eram homens pioneiros, heróicos no seu trabalho, para a glória do Senhor. E às vezes deixava a esposa com os filhos, e a esposa tinha de cuidar da família, tinha de organizar tudo, porque o marido estava indo. Eram os campos que precisavam ser levantados. Regiões que estavam começando, congregações que estavam se abrindo, povoados que estavam surgindo. É assim que o Evangelho cresceu no Brasil. Mas nós perdemos muito dessas características. Meus amados, quando vai chegando a hora, os discípulos se preocupam com uma coisa: esse povo precisa comer. É legítimo que aquele povo precisava comer. Agora, aqui é uma questão. Eles levantam isso para Jesus, e olha qual a resposta que Jesus dá: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus levanta uma questão que é muito interessante: vocês são responsáveis por essa multidão. Não joga a responsabilidade em outros. É vocês que têm responsabilidade. É vocês que têm de cuidar dessas pessoas. É vocês que têm de assumir esse trabalho. É vocês que têm de ir atrás e resolver essa situação. Mas, Senhor, nós não temos 200 denários. 200 denários significa 1 ano de trabalho de um trabalhador. Porque 1 denário é o que a pessoa recebia naquela época por um dia de serviço. E se você fizer as contas, tirando férias, tirando tudo, vai dar 200 denários que ele poderia ganhar no ano. Como nós vamos gastar 1 ano de trabalho para comprar pão? E nem temos padaria aqui suficiente para ter tanto pão. Só homens eram 5.000. Se nós olhássemos aqui as mulheres, alguns autores chegam a dizer que nós teríamos aqui quase 20.000 pessoas. Porque 5.000 homens. Vê as mulheres, que são muito mais. Vê as crianças. Vê os jovens. O texto não descreve isso, porque o texto queria mostrar que ali estavam 5.000 pessoas adultas, que precisavam ser alimentadas, e os discípulos tinham a obrigação de cuidar delas. Então nós precisamos sentir compaixão, e nós precisamos assumir o nosso compromisso. Não é passar para os outros. É muito fácil eu assumir um compromisso e depois eu começar a ir atrás de um, atrás do outro, para resolver o problema meu. Não. Ali tem um problema, eu tenho de me envolver. Eu tenho de gastar meu tempo. Eu tenho de estar presente naquele problema. Eu tenho de gastar a minha vida ali. É alguma coisa que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Muitas vezes é fácil para nós, quando a gente começa a olhar e começa a passar para outro a responsabilidade nossa. Eu me lembro quando os americanos tinham o IBEL, e eles foram embora, e eles me entregaram a direção do IBEL e disse: agora você cuida. Não deixaram nem um centavo. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu nunca vi tanto milagres nesse período. Eu estou na direção do IBEL desde 1987, mas eu comecei no IBEL em 1976. Estou lá há 49 anos, nunca saí de lá. Minha salinha está lá, meu trabalho está lá, meus alunos estão lá.
Nunca voltou um aluno por causa de recurso. Nunca ninguém ficou sem almoçar, sem jantar, sem tomar café. Alguns aqui passaram pelo CPO, sabe como que a gente trata as pessoas? Ninguém voltou por causa de nada. Deus foi suprindo as nossas necessidades. Deus faz milagres nas nossas vidas. E a gente pode experimentar esses milagres. Aqui o texto sagrado mostra que apareceu uma pessoa com 5 pães e 2 peixes. O que é isso? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Aqui há outro princípio que eu gostaria de colocar para os irmãos. O princípio da responsabilidade é nosso. Nós temos de assumi-lo. O quarto princípio que eu gostaria de colocar para os irmãos é que a gente coloca nas mãos de Cristo o que a gente tem, não aquilo que a gente não tem. Eram 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho. Era um pouco de azeite, é que eu tenho. Aquela viúva, não foi um pouco de azeite que ela possuía em casa? Quando o profeta perguntou, o que você tem na sua casa? Ela disse, azeite, tem um pouco de azeite na minha casa. Aí o profeta falou assim, volta para casa, fecha a porta, reúne seus filhos. Aí acontecem os milagres de Deus. Busca vasilhas vazias, e vai chegando as vasilhas, e vai enchendo de azeite. Até que chegou o momento que não havia mais vasilha, e o azeite também cessou, parou. O que eu quero mostrar para vocês, coloque o que você tem nas mãos de Deus. Não importa se seja muito ou seja pouco, coloque o que você tem. Se nós não temos nada, vamos colocar o nada nas mãos de Deus. Há 42 anos eu comecei uma igreja, a igreja do bairro Constantino. Essa igreja é uma igreja presbiteriana, que tem as suas características próprias, mas ela é uma igreja que não tinha nenhuma possibilidade de ser igreja. Não tinha recursos, não tinha condições. Aí nós começamos um discipulado para a liderança, discipulado para os diáconos, discipulado para os presbíteros. Nós tínhamos ali no máximo 50 pessoas e começamos o trabalho. Visita, oração, pregação, muita oração. Teve um dia que eles perguntaram para mim, pastor, mas o senhor vai ser nosso pastor, nós não temos recursos para sustentar o senhor. Eu disse, não se preocupe com isso. Deus vai me levantar recursos de outro lugar, mas eu vou ser o pastor de vocês. E foram 7 anos sem a igreja entregar 1 centavo de recursos. Depois que a igreja começou a sustentar. São 42 anos. Nós fomos colocando o pouco que nós tínhamos. Hoje nós estamos com mais de 1.200 membros. Você vai dizer, é um milagre? É um milagre de Deus. É um ato de Deus. É Deus que fez todas as coisas. Construímos templos, fizemos tudo o que tinha de fazer. Temos 10 congregações, 2 têm possibilidade de se organizar. Já organizamos 2 no passado. Mas coloque o que você tem nas mãos de Deus. Não pense se você tem muito. Não importa se é muito ou se é pouco. Coloque o que você tem. Normalmente é pouco. Quando você olha as grandes questões. Normalmente é pouco. Ah, Senhor, eu vou começar nesse bairro aqui uma congregação, mas nós não temos nada, nós temos somente o lugar. Coloque o lugar. Nós nem lugar possuímos, Senhor, mas nós sabemos que é aqui que o Senhor nos deu a visão, então comece a orar para aquele lugar que Deus vai dar. Não desanime. Levanta a cabeça. Faça o seu trabalho. Vai em frente. A responsabilidade é sua, e é você
que vai colocar nas mãos de Deus o que você tem. Aí, meus amados, aí o que Jesus faz? Primeiro, Jesus nos ensina que as coisas devem ser tratadas com ordem, com organização. Isso nos ensina uma coisa muito importante que se chama prioridades da vida. Quais são as prioridades que nós vamos ter? Nós vamos começar o trabalho, nós vamos continuar um trabalho. Quais as prioridades que nós temos? O que vai ser prioritário para nós naquele trabalho? Naquele lugar que nós estamos? O que nos chama a atenção? Jesus então mandou que eles fizessem grupos de 100, 100, 50 e 50. Ele organizou. Porque se fosse alimentar aquele povo todo mundo correndo para pegar o pão, já pensou que bagunça? Então senta aí, meu povo, fica tranquilo, senta aí. Vai chegar em cada um de vocês. Mas as nossas vidas também, muitas vezes quando a gente não organiza as nossas coisas, vira um tumulto. Aí nós enchemos de atividades e nós não fazemos nada. Aí o obreiro chega no campo e diz, eu preciso de um músico. Aí eu vou aprender violão para ser um músico da igreja. Ele não aprende nem violão e nem se prepara para os cultos. Por que ele não começa a orar? Disse, Senhor, me dá alguém que toque, que eu possa usar aqui na igreja. Eu vou ser tesoureiro porque não tem ninguém aqui que é tesoureiro. Meus queridos, para que você vai ser tesoureiro? Para alguém falar que você é pastor que está levando o dinheiro todo da igreja? Você não precisa passar por essa tristeza. Arranja alguém para ser o tesoureiro. Arranja alguém para cuidar dos recursos da igreja. E esse alguém que vai cuidar dos recursos da igreja, vai cuidar dentro daquilo que foi prioritário da igreja, foi votado, foi escolhido, foi colocado diante de todos, colocado pelo líder. Então nós precisamos aprender isso, nos organizar. A gente perde muito tempo querendo fazer tudo e acaba não fazendo nada. Às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada. E algumas coisas eu sei que eu não dou conta. Eu não dou conta de tocar nenhum instrumento. Eu nunca tentei tocar, porque eu não dou conta mesmo. Eu não tenho ouvido para música. Eu não consigo nem cantar direito. Se eu for cantar, eu vou estragar a música. Então, deixa para outros cantarem. Tem tanta pessoa que pode fazer tanto serviço, tanta coisa. Se eu organizar minha vida, eu vou descobrir tantos talentos que Deus está colocando ali na igreja, que eu nunca pensei que existiam. Tantas pessoas. E há coisas que eu tenho de fazer. Há coisas que eu vou ter de me preparar. Chega uma pessoa que está vivendo um momento em que o inimigo está tentando a vida dele, então o obreiro vai ter que se envolver com essa situação. Ele não vai simplesmente dizer, fulano de tal, isso é obrigação sua. Não, é obrigação dele como obreiro. Ele é que é o homem de Deus ali. Ele que é o homem escolhido por Deus para aquele trabalho. Aí chega outra pessoa e diz, eu vim aqui para estudar a Bíblia. O obreiro vai ter de estudar a Bíblia com ela, ou arranjar depois outra pessoa para discipulá-la. À medida que for crescendo, ele não vai conseguir discipular todo mundo. Então nós precisamos entender isso. Outro princípio que está nesse texto. Jesus ora. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele ora. E dá aos discípulos, para que eles possam distribuir. Há um milagre aqui nesse texto. Todos comem e se fartam. Fui moço
e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. Você conviveu com sua mãe, e você sabe que nunca faltou o pão para ela, dentro da realidade dela. Muitos de nós convivemos com famílias em muitas áreas. O servo de Deus não falta o necessário para a sua casa. Deus dá e nós nos fartamos. Deus multiplica a nossa comida. E há um fato interessante: qualquer hora que chegar alguém na nossa casa, mesmo que tenha feito a comida só para nós, a gente convida a pessoa: vamos entrar. Você aceita almoçar comigo, jantar comigo? A pessoa diz: estou até com fome. Quando eu comecei o ministério, isso é muito comum. Hoje, com tanto restaurante, com tanto lugares para se comer, às vezes as pessoas nem chegam na casa da gente nessas horas, mas no passado chegavam muito. Muita gente da zona rural que chegava, entrava para a casa da gente, sentava, e ali estava aguardando o convite, e nunca faltava comida. A gente até brincava: vamos colocar um pouquinho mais de água no feijão, vamos pôr um pouco mais de farinha. A gente sempre tinha o necessário e um pouco mais. E é gozado como que Deus abençoa as nossas panelas. É uma graça de Deus. Comem e se fartam. Fui moço e agora sou velho. Eu tinha uma pessoa que ia à minha casa, o seu Joaquim. O seu Joaquim era uma figura, um dos homens que eu mais admirava. Morava sozinho. E ele ia todo mês na minha casa, que ele ia receber a aposentadoria dele, e ele ia à minha casa. Naquele dia ele passava em casa. Aí ele chegava cedo do ônibus, sentava lá em casa, tinha um lugar de sentar, e ficava até a hora que o banco ia abrir. Aí ele ia lá no banco, recebia a aposentadoria dele, voltava para casa, e ele não saía para a rua, ia guardava o horário que o ônibus ia voltar para o lugar dele. E eu sempre convidava: seu Joaquim, o senhor não quer almoçar conosco? E ele respondia sempre: muito obrigado, pastor, eu estou satisfeito. Aí ele esperava um pouco, a minha esposa, chama Solange, chegava e disse: senhor Joaquim, eu já arrumei o prato do senhor, já arrumei tudo para o senhor, só o senhor ir sentar. Aí eu falei: dona Solange, já que a senhora chamou, eu vou. Mas ele nunca trouxe um presente para mim. Ele só trazia presente para minha esposa. Ele trazia uma abóbora, ele trazia um morango, frango não. Mas ele sempre trazia alguma coisa do quintal dele. Uma batata doce, um cará. Aquilo fazia parte da nossa vida. E assim foi o seu Joaquim até a morte dele. Ele morreu com quase 100 anos de idade. Morreu na nossa casa. Ele mandou entregar tudo para nós, e nós levamos para o hospital, e ele morreu lá no hospital, nos nossos braços. Mas o seu Joaquim era aquela figura. Ele nunca faltou nada para ele. Aí quando eu abri, ele deixou que eu deveria abrir o dinheiro dele, cuidar de tudo. Eu pensei, eu tinha até ligado para a tesoureira da igreja, falei assim: ó, nós vamos ter que pagar o funeral do seu Joaquim, vamos ter que arrumar um lugar para ele se enterrar, tudo direitinho. Já está tudo arrumado. Mas aí eu fui abrir. Quando eu abri, ele tinha dinheiro para pagar o hospital, ele tinha dinheiro para pagar o funeral, não faltou nada. E o sonho dele é a distribuição de Bíblias, e sobrou algum dinheiro para a gente comprar Bíblias. O justo, Deus dá
todas as coisas. Come e se fartam. E eu termino o último princípio. E nós sempre vamos ter para dar. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Nós sempre vamos ter para dar. Nós nunca vamos ter só para nós. A obra missionária se faz através de nós. Nós recebemos o Evangelho, agora nós temos quantos países que ainda não têm o Evangelho da graça? Eu sei que essa igreja aqui ajuda Angola. Eu tive há pouco tempo em Angola e eles estavam me contando o trabalho que está sendo feito lá e a ajuda que recebe de vocês. Eu chorei de alegria de ver quantos obreiros estão sendo abençoados por vocês. É alguma coisa que encanta o nosso coração. Deus deu a esta igreja condições de seu sustento e deu a ela a visão de ajudar os campos na Angola. Aqueles irmãos estão sendo sustentados, estão abrindo novas frentes, estão abrindo novos lugares. E a alegria daqueles irmãos é alguma coisa que encanta a gente. E no culto da Angola você tem algumas coisas muito especiais, que às vezes no Brasil a gente não tem. Primeiro, é um culto que demora. Não é tão rápido como os nossos cultos. Demora, o culto demora bastante. Depois, tem outra coisa que é muito característica deles. Eles cantam com muita alegria. Mas tem um respeito no estudo da palavra que é poucos lugares que eu já vi. Quando a gente abre a Bíblia para pregar, tudo cessa, tudo para. É um respeito fora do comum. Agora, quando termina o culto, meus queridos, vocês pulam de alegria. Aí é uma festa. É uma festa. Até eu tive de entrar na ciranda deles. Me puxaram para o meio, pula para lá, pula para cá. Vai para um lado, vai para o outro. E eu sou assim, meio tímido ainda, ainda mais ainda. Eu pensei, gente, mas é uma bênção de Deus. A gente chora de ver o trabalho. Então, esse é o último princípio. Uma igreja avivada, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que cresce com responsabilidade, ela tem algo para dar para outros lugares. Nós não deixamos de dar para outros lugares. Que Deus assim nos abençoe e nos sustente. Amém. Amém.